Giro Mundo é com o Rico Viana, que está aqui conosco. Tudo bem, Rico? Bom dia para você. Imagino que o tema, claro, não tem muito como a gente fugir. O ataque iraniano a Israel, né, Rico? Pois é, Nonato, bom dia para você, para Michele, para os nossos ouvintes. O Gabinete de Guerra de Israel se reúne hoje para decidir se irá ou não responder o ataque iraniano. Ontem à noite, membros do governo Netanyahu já diziam que o país vai adotar ofensivas defensivas. Duas pessoas do gabinete bélico falaram que provavelmente a resposta virá a longo prazo, mas a decisão final deve ser dada nesta segunda-feira, ao menos cravada nesta segunda-feira, pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, disse que a interceptação bem-sucedida contra o ataque iraniano foi uma oportunidade para uma nova aliança estratégica internacional contra o Irã. Benny Gantz, membro do governo de unidade de Israel durante a guerra, disse que o país vai cobrar um preço ao Irã no momento certo. O almirante Daniel Hagari, o principal porta-voz militar, afirmou que é preciso manter as opções em aberto. Esses são alguns dos personagens que tentarão convencer Benjamin Netanyahu hoje. O presidente americano Joe Biden, outro que tem uma influência descomunal em Israel, procurou o premier israelense para dizer que a ação internacional em conjunto com a defesa aérea de Israel para derrubar o ataque iraniano já foi uma resposta suficiente e que demonstrou a superioridade israelense. Bom, agora é aguardar. Nonato e Michele, volto com vocês. E a gente vai seguir no tema, né, Michele? Porque temos um convidado. É isso, Rico. Fica aqui com a gente porque o professor Vladimir Feijó é doutor em Direito Internacional pela PUC de Minas, professor de Relações Internacionais da Faculdade Arnaldo Jansen de Belo Horizonte, está aqui com a gente para nos ajudar a entender um pouquinho melhor quais são os próximos passos, ou devem ser os próximos passos, e as consequências desses passos, né, deles. Bom dia, professor, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Michele. Bom dia, Roberto. Bom dia, Rico. Muito obrigado por me receber aqui na Rádio Nova Brasil. Nós aqui agradecemos. Professor, eu já vou perguntar em cima disso que o Rico falou. Quando Israel diz a resposta ao Irã virá no momento adequado, é um indicativo de que a gente não deve ter uma resposta nesse momento para Israel e isso possa ocorrer em algum outro momento, mais para frente, não necessariamente nesse calor da discussão em torno do ataque iraniano? Qual é a sua interpretação? Nonato, o próprio Irã considera que fez um ato em resposta a Israel e que telegrafou, depois de 13 dias, com aviso de 72 horas de antecedência, que faria esse ataque para uma demonstração de força, mas talvez escondendo um pouco o seu objetivo estratégico de descobrir quais seriam os efetivos aliados de Israel, de onde sairiam bases de defesa aérea e inclusive caças para defender o espaço aéreo israelense, e de alguma forma pode ter mapeado isso. E Israel pode estar fazendo um cálculo equivalente. Se quer se sentir seguro, tem que não só afetar a capacidade do Irã de lançar ataques do seu próprio território, mas não podemos esquecer que por meses vemos falando, por causa do eixo de aliança de grupos paramilitares e até de atores estatais que estão próximos ao Irã como uma espécie de linha de primeiro ataque ou de primeira defesa do regime dos ayatolás. Porém, eu gostaria de enfatizar como internacionalista que nenhum desses deveria usar o termo técnico legítima defesa. Assim como no direito penal, no direito interno, legítima defesa é quando você, em ataque por outra parte, ou preparatório de ataque, você consegue impedir que isso te afete. Mesmo que isso acabe causando dano à outra parte, você não pode ser acusado de algo ilícito. Algo que seja meses, dias, ou até mesmo muitas horas depois, tecnicamente não é legítima defesa. Pode ser uma defesa preventiva, pode ser uma argumentação de intimidação, mas juridicamente são todos atos de agressão. O professor Vladimir Feijó, esse ataque do Irã foi muito mais essa demonstração de força? A intenção deles não era realmente causar um grande estrago, considerando que Israel conseguiu interceptar 99% dos drones e dos mísseis?
Michele, eu acho que é isso mesmo. Ele queria provavelmente mapear de onde sairiam as defesas, mas chama a atenção que o estrago necessário foi feito na base aérea no deserto do Negev, ao norte de Israel, na região disputada das colinas de Golã, onde Israel teme muito uma invasão ao norte pelo Hezbollah e perdeu o controle desse território, perdeu o controle sobre as águas. Outra coisa que eu chamo a atenção, que apenas um terço dos drones e dos mísseis foram efetivamente derrubados por Israel. Outro um terço teve que ser derrubado pelo aliado Jordânia e outro um terço pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. E há um custo econômico imenso. Ontem todos os portais de Israel e alguns portais internacionais contabilizaram 1,3 bilhões de custo para a defesa de apenas uma noite. E isso com uma enxurrada, uma barragem de menos de 200 mísseis, menos de 200 drones, e se fala que só o Hezbollah teria 8 mil em estoque, o Irã certamente muito mais. Portanto, é uma vitória de alguma forma ter derrubado tudo isso, mas para o Irã ter lançado drones que fotografaram em todas as principais cidades israelenses e a esse custo econômico muito grande, de alguma forma também pode se demonstrar algum canto de vitória do lado iraniano. Pois é, veja como se rasga dinheiro num conflito como esse, né? O Rico Viana segue conosco aqui. Rico, você tem pergunta aí para o professor Vladimir, né? Bom dia, professor Vladimir, prazer estar falando com o senhor. A gente já viu o Irã dando uma resposta há alguns anos atrás à morte do Qassem Soleimani, membro da Guarda Revolucionária. A gente sabe que o Zahed não tinha essa importância, mas o Irã se sentiu atacado e prometeu resposta, dando aí a resposta, não sei se suficiente para o regime dos ayatolás. Mas até que ponto esse ataque do Irã pode agravar a guerra no Oriente Médio para além do conflito de Gaza? Ou o senhor acredita que a guerra na faixa de Gaza ainda é pontual e não deve se escalar para outros locais do Oriente Médio? Ele é um conflito regional, por mais que o grande foco esteja sobre Gaza, que é o que Israel alegou que está em conflito com o Hamas e, portanto, sendo a autoridade ou quem controla a faixa de Gaza, seria ali. Mas Israel também promove ações na Cisjordânia, o outro pedaço do território palestino, e também continuamente está nessas escaramuças no Líbano contra o Hezbollah. Fez esse ataque, apesar de não ter assumido na Síria e continua fazendo, e de alguma forma o próprio Irã deu notícia que os países que seguirem dando apoio ao regime de Israel poderão ser alvo de futuros ataques. Teria ele, inclusive, lançado ataques saídos do Iraque, e agora quem está sob perigo é o regime da Jordânia, de onde, como eu comentei, boa parte dos drones foram derrubados. E não podemos esquecer o Mar Vermelho, que também tem parcial controle de Israel na fronteira de Gaza, mas entraram os Houthis lá do Iêmen também atuando. Agora é preciso saber como que se posicionará a Turquia e se haverá uma coalizão de alguma forma em defesa ou uma terceira força entrando no meio, já que a gente sabe que a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e a Jordânia estão aliados a Israel. E o Egito, de alguma forma, segue de alguma forma neutro, nem se posicionando a favor, nem contra, não lançando ataques militares ou permitindo que isso saia do seu território. Se me permite, Rico, um último comentário, o Ocidente, para fazer um grande círculo geopolítico, permitiu que o Azerbaijão tomasse parte da Armênia, reduzindo ali a zona de influência da Rússia, mas com o objetivo também, em larga escala, de fazer uma contenção com o Irã. Inclusive, a capital do Azerbaijão, Baku, é muito próximo geograficamente de Teherã, dividido apenas uma fronteira aquaviária, e dali poderiam ser instaladas bases militares ou ataques de bastante intimidação a Teherã. Pois é, quem estava aí acompanhando a gente no streaming também, no YouTube, pôde ver algumas imagens, do conflito ou dos drones que foram lançados lá contra Israel e a defesa de Israel interceptando. Um monte de luzinha, isso, parece no videogame, céu, né? E aí cada vez que eles são interceptados, aí você tem uma explosão, isso? Parece aquele joguinho de videogame e tal, e é algo que a gente já costumou ver dos anos 90 para cá, professor? A partir da Guerra do Golfo a gente começou a observar mais isso.
Professor Vladimir Feijó, a reunião do Conselho da ONU terminou sem um consenso. A ONU ainda tem alguma utilidade nesses eventos que as nações acabam promovendo? E eu pergunto isso porque me parece que ela sempre tem um impedimento. Se a Rússia está de um lado, os Estados Unidos vão votar contra o outro, e por aí vai. Então a gente tem grandes atores, mas com poder de veto e em linhas opostas. Então me parece que o consenso é muito difícil de se chegar numa reunião da ONU. Qual é a impressão que o senhor tem da ONU para conflitos como esse? Isso mesmo. Os conflitos são atritos entre países. Existem tecnicamente 3 meios de solucioná-los de forma pacífica, sem o emprego de forças armadas. O meio jurídico, que é procurar fazer tratados, cumpri-los e eventualmente questioná-los junto a tribunais. O meio diplomático, que é a conversa entre as partes ou junto de terceiros, mediação, conciliação. E o terceiro meio é político. Este é recente, foi criado depois da Primeira Guerra Mundial, numa tentativa muito frustrada na Liga das Nações, e depois junto da ONU, em que se espera que representantes de todo o mundo agiriam não em nome próprio, não nos interesses geopolíticos próprios, mas preservando a paz e a segurança internacional, para fazer cumprir essa obrigação de respeitar um ao outro. Acontece, como você bem chamou a atenção, Nonato, essas potências que ali estão, em especial o 5 com assento permanente, têm demonstrado que estão descumprindo essa expectativa de agir em nome da sociedade, mas têm usado essa como uma plataforma do exercício da sua geopolítica, impedindo que haja em votação uma decisão em nome do mundo que determine juridicamente, mas por uma decisão política, qual seria a postura a ser adotada. Sobre o outro aspecto, a ONU segue sendo útil porque ela é uma ferramenta que está ali à disposição com padrões prometidos de cumprir e que os estados usam ela como expectativa de comportamento. Isso é o que a gente chama de um regime. Regime internacional, conjunto de regras, princípios a respeito de como se comportar, para a qual as partes vão convergir as suas posturas. Porém, a eficiência de um regime, assim como qualquer regime alimentar, por exemplo, depende das pessoas seguirem à risca o que está ali. Então, ele está menos eficiente do que poderia. Mas a ausência da ONU, sem ter um edifício bancado pelo mundo inteiro, com funcionários, com tradução simultânea, com transmissão para o mundo inteiro acompanhar, a gente voltaria para o mundo até o século XIX, em que a diplomacia era feita de forma secreta, apenas depois da crise já estourada e sem a chance, pelo menos, de evitar algum conflito e pôr panos quentes, porque pelo menos existe o compromisso de se reunir. Enquanto nenhum país sair dela, enquanto os países seguirem usando as ferramentas, veja, próprio Israel passou meses chamando a ONU de controlada pelo Hamas, e foi ela, ontem mesmo, pedir à ONU para interferir no caso, demonstrando que boa parte das críticas é apenas retórica, porque reconhece também que tem o seu papel e tem a sua utilidade, que é tentar buscar uma convergência de estados. O que o Israel deseja é essa coalizão em seu favor. Pois é, e aí só para finalizar bem rapidinho, que o nosso tempo já estourou, professor Vladimir Feijó, o senhor acredita então que esse ataque do Irã, de certa forma, fortaleceu Benjamin Netanyahu no momento que ele já estava tão desgastado, não só internamente, como até nas relações com os Estados Unidos? Eu acho que ele conseguiu sim conseguiu demonstrar que Israel tem aliados que vão agir independente das ameaças e problemas políticos internos, mas por outro lado ele saiu derrotado porque pela primeira vez Israel foi atacado pelo Irã e já tem muitas imagens de aeroportos lotados de pessoas instáveis. Afinal, essas cenas que parecem videogame para quem está longe, quem mora em Israel é uma certeza que mísseis estão voando pelas suas cabeças e apesar do percentual típico de acerto de 99%, mísseis passaram e se houver uma enxurrada ainda maior de mísseis, isso pode acabar caindo nas casas, matando milhares, para não dizer milhões de pessoas, dependendo da quantidade e do tipo de armamento utilizado. Sem dúvida. Professor Vladimir Feijó, doutor em Direito Internacional pela PUC Minas, muito obrigado pela entrevista aqui ao Jornalismo da Nova Brasil. Boa semana aí ao senhor. Eu que agradeço, abraço, bom trabalho. Obrigado. Muito claro, professor, para ajudar a gente a entender. 6h56.